Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje, mais um podcast de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores da América. Infelizmente, para nós, né? Eu digo eu que torço pelo futebol brasileiro, né? Não nós, eu não vou generalizar, né? Não nego aqui que torço para todas as equipes brasileiras e eu quero sempre finais brasileiras, né? Quero finais 100% brasileiras. Brincadeiras à parte, né? Ontem o Botafogo ficou pelo caminho, hoje foi a vez do São Paulo. Acho que para o torcedor São Paulino foi até um pouco mais doloroso, porque a eliminação foi nas penalidades, o jogo foi no Morumbi. Gente, cara, então, a gente tem que falar sobre várias coisas, né, da eliminação do São Paulo. Assim, eu não tô aqui tecer críticas ao Dorival, nem aos jogadores, nem ao torcedor, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo se comportou muito bem. E óbvio que as críticas pontuais a gente sempre faz aqui, mas, cara, eu não. E não é relativizando, tá? E não é relativizando. Essa eu achei uma coletiva muito boa do Dorival, como eu achei também aquela coletiva após a derrota para o América, que ele. Cara, ele não. Ele poderia ter usado várias desculpas, né? E dessa vez ele meio que usou a desculpa da altitude, né? Ali contra o América ele não usou. Mas ali eu gostei porque ele não usou uma desculpa da altitude. E não é desculpa, tá? Não é desculpa, seria oportunismo ali naquela altura ele falar do jogo, naquela derrota pro América e acreditar a altitude. Eu falei que, cara, assim, tem que ser honesto, tem que ser sincero. Só que ele não quis que soasse como uma desculpa. E dessa vez ele aborda esse assunto. Então, assim, é um negócio que pega, não tem jeito. A readaptação, a adaptação para altitude e a readaptação para o nível do mar não é instantânea. Gente. Não adianta a gente ficar falando que não é instantâneo. Você passa por mudanças fisiológicas no organismo de cada um, em que cada um vai reagir de alguma forma. Muito provavelmente o Arboleda não sentiu nada, né? Muito provavelmente, porque está jogando e ele jogou muito bem essa partida. Mas outros atletas, a gente pode até dizer, por exemplo, o Rodrigo Nestor, fez uma partida mais apática, o Caleri também, de repente, né? Cara, esses podem ter sentido a readaptação para a altitude. E aqui, cara, não é usando como desculpa. O Dorival mesmo, ele não usou isso como desculpa. E não acho que é uma desculpa. Eu acho que isso é um fato relevante. Isso é algo importante. Isso é algo que pesa, né? Na sequência, assim, na gestão do seu elenco ao longo da temporada. E eu, justamente, eu tô falando tudo isso porque eu, justamente, por conta desse calendário, dessa falta de tempo pro, enfim, pro tricolor paulista, eu falei, cara, a questão de jogar 3 competições é um negócio que tá pegando. Tá pegando. Não adianta a gente ficar, tá usando desculpa, cara, isso não é desculpa. Isso é apenas um processo natural e lógico. Isso é apenas um processo natural e lógico. Quando o São Paulo perde o jogo para a LDU de Quito na altitude, e quando o São Paulo perde para o América no Estádio de Independência, eu falei, gente, assim, você jogar 3 competições é um espetáculo, né? Você é um espetáculo. Você tem as principais equipes do Brasil hoje, as principais favoritas a qualquer competição hoje, e quem está jogando 3 competições é o São Paulo. Isso é um espetáculo, né? Isso é um espetáculo. Para o torcedor é uma maravilha, é uma delícia, né? Tem que curtir isso. Então, eu fiz a reflexão no último podcast que eu falei de São Paulo, de que o Dorival ele não conseguiu jogar 3 frentes com o Flamengo o ano passado. Ele não conseguiria com o São Paulo. E aqui não é demérito. Não é demérito e nem crítica ao trabalho. Isso é apenas um processo lógico. E não é demérito a qualidade dos jogadores do São Paulo. Muito pelo contrário. Eu exalto o trabalho feito com o trabalho do Dorival, feito com esse grupo de atletas, que é espetacular, na minha opinião. Só que se ele não conseguiu fazer isso com o super elenco do Flamengo do ano passado, cara, seria muito improvável que ele conseguiria fazer algo superior com o São Paulo. E aqui não estou colocando em campo a força da camisa, os títulos de competições internacionais, porque senão o torcedor fica bravo, né? O que eu estou falando, volto a repetir, é um processo natural e lógico. Você jogar 3 competições, da forma como o Dorival vem pregando sucessivamente em coletivo, apesar dele já
começar a ficar cada vez, apesar de estar começando a ficar mais exacerbado a gestão do elenco, mas ele sempre falou que não existe prioridade. Agora nas coletivas, me parece que, especialmente nessa coletiva, me parece que a Copa do Brasil ela vai ser uma prioridade. E eu acho que tem que ser. Esse discurso do Dorival de que ele não tem prioridade, se você não tem prioridade na vida, se você vai tirar, você vai tirar para tudo quanto é lado, você pode não chegar a lugar nenhum. Você tem que ter foco na sua vida. Imagina você tá na sua vida de universitário, por exemplo. Eu vou estudar para passar para medicina, engenharia e arquitetura. Vamos ver o que acontece. Se você não focar em um dos cursos, você não vai passar em nenhum, né? Ou você pode passar em um, de repente. Mas é aquela coisa, você não vai ter tudo. Então, acho que você precisa ter o foco que eu quero. Eu quero medicina. Então, você vai focar na prova de medicina. E você vai se especializar no vestibular de medicina para que você seja bem-sucedido. Não é fácil, mas você vai fazer a sua parte. E eu acho que é isso que faltou um pouco o São Paulo, né? Não quis abrir mão do Campeonato Brasileiro e nem tem que abrir, mas se de repente o Dorival declaradamente diz, olha, a Sul-Americana é uma prioridade agora, porque a gente, se passar para a semifinal, a gente vai ter um tempo a mais aí, né? Pro próximo jogo. Vamos ter um tempo a mais. Então, nesse tempo a mais, a gente. Só que é uma sequência maluca, gente. É uma sequência maluca. Não foi um jogo ruim do São Paulo. A gente viu uma LDU que entrou em campo claramente para fazer cera. E o Dorival faz uma reflexão muito, cara, assim, muito dura em relação a isso. Ontem eu falava muito. Ontem não, anteontem, né? Eu falava muito da questão do Corinthians, né? E aí pode ser que alguns dos nossos amigos que nos acompanham vai falar, você falou tanto do Corinthians, comemorou a conquista do... A diferença é que assim, o Corinthians não jogou nada e nem fez cera. O Corinthians foi um lance de pura sorte do futebol. A LDU foi para fazer cera, foi para fazer catimba. Foi um cenário diferente. Foi um contexto diferente. Tem uma equipe que foi para praticar o antijogo. Você entende qual que é a parada? Assim, não tô aqui elogiando o Corinthians, não. Eu acho que a coletiva do Luxemburgo, assim, eu não falei nada, né? Mas aí eu falei, pô, dá uma moral pro Luxa, né? O professor ganhou, então, assim, tem que comemorar. Outro dia a gente faz uma reflexão do que foi o time dentro de campo, das escolhas do Luxemburgo. Só que ele até fala, né? Passamos. Deu tudo certo no final. Como é que deu tudo certo, né? Se foram tantas bolas na trave, né? Muita gente fez essa reflexão depois. E eu concordo com isso. Então ali não houve estratégia. A estratégia do Corinthians não foi fazer cera, a estratégia do Corinthians não foi fazer catimba, não foi deixar o Cássio ficar 10 minutos com a bola no pé, cair no chão, fingir que machucou. O Corinthians deixou a bola rolar e sofreu com isso. E sofreu muito com isso. A LDU não. A LDU foi para bater, foi para parar contra-ataque, foi para dar pontapé, foi para fazer cera, ficar 10 minutos no chão, o goleiro segura a bola, cai aqui, cai ali, faz uma provocação. Eu acho que tudo é válido, né? A provocação, tudo não. Eu acho que a provocação ela é válida. Só que a cera é complicado, né? Assim, a cera também é válida. A cera, eu falei que tudo é válido. Assim, tudo é válido. Numa competição de mata-mata, tudo é válido. Agora, o que pega é a arbitragem, né? A arbitragem permite esse tipo de coisa. Porque daí a fazer cera, qualquer um pode fazer. Eu não concordo. Porque, imagina assim, mesmo se a gente parasse o jogo de futebol, como o Dorival fala na coletiva, né? Pô, se fosse igual ao basquete, a gente parasse o relógio, mesmo se parasse o relógio, o futebol é um esporte de momento, né? Momento, de uma equipe tá com volume de jogo, tá indo para você imagina se o relógio para, se o futebol fosse um esporte que o relógio parasse e de repente o Cássio fingisse uma cera naquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, fizesse uma cera, o relógio ficar parado por 5 minutos para ele enfaixar a panturrilha, assim, cara, assim, só para parar o jogo mesmo, para dar tempo de parar o relógio e o Luxemburgo reorganizar a casa.
Sim, mas você perde todo o momento do jogo, que o momento era todo do São Paulo. Então, assim, a questão, o futebol é uma coisa assim, é um esporte muito dinâmico, não é que é diferente do basquete, né? Não, o basquete é muito dinâmico, né? Então as coisas acontecem muito rápido. No futebol, não, você depende muito do momento no jogo, do momento no jogo. Que aí o torcedor também é inflamado, é incendiado, isso transpassa para os jogadores. Não que no basquete não tenha isso, isso tem também. Só que por ser um jogo com uma quadra menor, se ter muita velocidade, ser muito dinâmico, não se perde o momento também. Não estou querendo dizer isso, mas não se perde tanto quanto no futebol. Tá? Então, assim, a questão da cera é uma coisa que me pega não pela questão do relógio, mas eu acho que por uma questão de, cara, assim, é o espetáculo, é o produto futebol. E a arbitragem, ela permite isso, a arbitragem, ela é conivente com isso. Tá, vamos devagar. Pô, já estou fazendo uma reflexão sobre o jogo do São Paulo, então já que eu já estou falando de São Paulo, fica o convite para você, torcedor tricolor paulista, aguardar aí até o final. A gente vai ouvir um pouco das palavras do professor Dorival Júnior. A agenda dos jogos, Globoesporte.com, todas as notícias do GE, tá? Já que eu estou falando de São Paulo, vamos aqui. Não preciso nem dizer que São Paulo já foi eliminado nas penalidades, né? Todo mundo já sabe, o torcedor já sabe. Quem perdeu o pênalti foi o Rames Rodrigues, né? Quis o destino que um dos maiores reforços do São Paulo nessa janela perdesse a penalidade. Ele, cara, eu não digo nem que ele bater mal, eu ouvi a coletiva do Dorival, ele falou, pô, o Rames escorregou e mesmo se ele tivesse feito o gol, ia ser anulado, porque a bola bateu nos dois pés. E eu acho que bateu mesmo. Eu fui procurar o replay depois. Eu acho que a bola bate nos dois pés do Rames mesmo. Então, mesmo se fizesse o gol, ia ser anulado, né? Ele dá aquela, ele dá meio que aquela paradinha, né? Aquela paradinha disfarçada que é permitida. E nessa brincadeira ele deu uma escorregadinha no gramado, eu acho que a bola bateu nos dois pés. Então, mesmo se fosse gol, se ele acertasse o gol, ia ser anulado, né? E a LDU marcou 5 gols. Ficou muito claro que eles treinaram para esse momento. Eles se prepararam para esse momento. Eles foram para esse jogo contra o São Paulo, sabendo que a derrota era muito provável e que eles iam segurar esse resultado. E que eles iam levar o jogo para uma disputa de penalidades. Então, cara, volto a repetir, tem várias coisas, né? Tem várias coisas que a gente pode pontuar. A atuação do time no jogo na altitude, que a altitude pesa, eu já falei sobre isso, mas eu não acho que é condicionante. A atuação do São Paulo no primeiro tempo, naquele jogo contra a LDU, foi pavorosa. Foi pavorosa, eu não acho que é só a questão da altitude. Alguns atletas, e eu citei aqui no podcast pós-jogo, eu acho que sentiram muito a altitude. Alguns sim, mas não todos. Isso não é condicionante para o time inteiro atuar coletivamente da forma como atuou. E eu falei também que, cara, assim, você ficar nessa coisa de o tempo todo, vamos decidir no Morumbi, vamos decidir no Morumbi. O torcedor fez uma festa espetacular. Mas eu citei sobre isso. Quando você fica o tempo inteiro tendo que se mobilizar, tendo que fazer, sabe, tem que fazer essa mobilização, essa preparação, esse fator que te dá uma injeção de adrenalina, ele começa a perder valor. Então, aquela questão, aquela festa do torcedor, que, cara, foi espetacular e deu uma injeção de ânimo absurda no jogo contra o Corinthians, aquilo vai perdendo efeito. Aquilo vai perdendo, é como se fosse um remédio. Você vai tomando o mesmo remédio todo dia, você vai sentindo que, cara, aquele remédio para dor de cabeça já não faz o mesmo efeito, né? Então, aquela injeção de adrenalina que foi o fator surpresa do torcedor no jogo contra o Corinthians, contra o São Lourenço já não fez tanto efeito. Fez um efeito legal, mas já não fez tanto efeito. E contra a LDU fez efeito, mas já não fez o mesmo efeito. Ah, ele deu um time melhor, concordo com tudo que todo mundo está falando, mas a atuação coletiva do São Paulo foi muito abaixo. Então, a gente tem que contextualizar tudo. Assim, como eu falei, eu não vou fazer uma crítica dura, mas é importante a gente contextualizar vários fatores, né? A sequência, o calendário. Eu acho que a coisa mais, eu acho que a coisa mais relevante para esse momento de uma oscilação do São Paulo foi justamente o fator de jogar 3 competições, não ter escolhido uma competição, tá? Se eles escolheram que a Sul-Americana deveria ser sacrificada,
tudo bem. Se chegar na coletiva e falar, a gente vai entender, mas eu acho que não. Pela mobilização do torcedor e pela forma como o Dorival fala na coletiva, eu acho que era uma das prioridades. Mas não era a prioridade. Então, assim, se você não tem prioridades, você não faz a gestão de energia para um jogo importante. O fator torcedor, que era para ser um elemento surpresa, para ser usado de vez em quando, ele vem sendo usado constantemente. E essa injeção, essa poção mágica, ela vai perdendo efeito. Se você vai repetindo a dose, ela vai perdendo efeito. Eu citei o próprio caso do Corinthians, que foi mais uma classificação nas penalidades. Mas existe um espaço de tempo grande, né? Entre a classificação do Corinthians para cima do Estudiantes, quando foi a última disputa de penalidades, que foi contra o Galo, se eu não me engano, né? Já faz um tempo. Então o Corinthians teve um tempo para, cara, baixar a poeira e voltar à normalidade e depois voltar a uma disputa. O São Paulo tá assim, semana após semana, assim, não é exatamente semana após semana, mas no intervalo aí de um mês, foram 3 decisões que o São Paulo, quase de um mês, praticamente de um mês, né? O São Paulo teve que, perde o primeiro jogo, decide no Morumbi, perde o primeiro jogo, decide no Morumbi. Essa questão essa condicionante de muita pressão, uma hora ela vai pesar, cara. Isso aconteceu, na minha opinião, na Sul-Americana do ano passado, aconteceu essa temporada, aconteceu agora nessa Sul-Americana. Na minha opinião, esse desgaste, ele acontece. É normal de cada ser humano. Tá? E aí, agora sim, eu acho que com um pouquinho mais de calendário, a gestão de energias vai ser um pouquinho mais, não digo que vai ser tranquila, mas vai ser um pouquinho mais fácil de ser feita, mas fica uma atenção especial. Fica uma atenção especial de que, olha, a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo é fora de casa. Decidir no Morumbi é um grande barato, é um grande negócio. Mas, se a gente recordar no passado recente, o jogo mais difícil que o São Paulo teve e que o São Paulo decidiu fora de casa foi o jogo contra o Palmeiras. Então fez o resultado no primeiro jogo, você vai mais tranquilo para o segundo jogo, apesar de ser fora de casa. Talvez fazer o primeiro jogo da Copa do Brasil no Morumbi fosse melhor. E você conseguir um resultado ali, jogar a pressão para o Flamengo e você vai mais tranquilo para o Maracanã, talvez, assim, eu não sei, eu só estou teorizando. Porque, cara, você ficar o tempo inteiro vivendo no limite, né? Vivendo no limite, uma hora você cede, uma hora você não aguenta. Isso é normal, gente. Isso é normal. Não tem que condenar o Rames Rodrigues, não tem que condenar o Dorival. Isso é normal. Ah, vai questionar os atletas que entraram em campo, a atuação coletiva. Cara, o que a gente viu é uma oscilação normal. Só que aconteceu no momento errado. Como cita o Abel Ferreira, de que a oscilação do Palmeiras, por uma escolha dele, de não poupar as energias do elenco, por uma escolha dele, o Palmeiras teve uma queda justamente no período da decisão contra o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo aconteceu a mesma coisa. Não houve uma gestão de energia para um jogo que era importante. Ah, mas tem elenco para poupar, para fazer energia? Aí são outros 500, mas você tem que poupar, não tem jeito. Né? São escolhas que você faz. E eu acho que o São Paulo é eliminado pelas escolhas. Se a Sul-Americana era a competição com menos prioridade, então tá tudo certo. Por isso que eu não quero eu não vou fazer uma dura crítica. Porque eu acho que você jogar com 3 competições, com o elenco que tem o São Paulo, foi um grande trabalho. Óbvio que machuca o torcedor, alguns podem até me achar maluco. Ah, tá passando pano. Não, não é passar pano, gente. O Dorival não conseguiu fazer isso ano passado com o Flamengo. É uma questão lógica. Eu não estou menosprezando e minimizando o elenco do São Paulo, mas não há nível de comparação. O que o Dorival tinha de material humano o ano passado e essa temporada. O ano passado ele claramente optou pelas Copas. Só que esse ano, por não estar tão tranquilo no Campeonato Brasileiro, ele não poderia abrir mão do Campeonato Brasileiro, como ele fez com o Flamengo. Então ele fez uma escolha. Vamos jogar 3 competições e vamos ver no que dá. Deu all-in. Acabou perdendo dessa vez. Acabou ficando. Vamos comentar rapidamente Fortaleza e América. Fortaleza venceu mais uma vez. Faz história, né? Faz história. Primeiro time do Nordeste a chegar numa semifinal
de Copa Sul-Americana, vai encarar o Corinthians, uma parada duríssima, né? O Corinthians está com assim, estado de graça com a Copa Sul-Americana, né? É impressionante. Mas foi uma partida protocolar do Fortaleza, na minha opinião. Inclusive, o Guilherme, né? O Guilherme, saudoso Guilherme, que faz o primeiro gol, cara, ele perdeu um gol inacreditável, né? E como perdeu o Caleri também, um gol inacreditável. Cara, o Caleri perdeu um gol inacreditável, dentro da pequena área. Foi inacreditável. E o Guilherme foi muito parecido, né? Contra-ataque do Fortaleza, o Marinho tá correndo, cara, ele dá um passe magistral na pequena área. O Guilherme perdeu um golaço ali, né? O Marinho acabou fazendo. O Guilherme que fez o primeiro gol, o Marinho fez o segundo. E no finalzinho o América fez um gol ali, mas, cara, eu sei lá esse gol do América, viu? Teve um. O Breno fez o gol, mas o atleta imediatamente antes do Breno, eu me esqueci quem foi, cara. Eu não me lembro se foi o Everaldo. Teve algum. Não, o Everaldo foi substituído. O Breno entrou, inclusive, no lugar do Everaldo, né? Não sei se foi o Rodrigo Varanda. Cara, teve algum atleta que ajeitou essa bola pro Breno. E eu acho que a bola bate na mão dele. Eu vi quando passa o replay, depois que o VAR aprova e tal, eu falei, cara, a bola parece que bateu na mão dele, mas tudo bem. Tudo bem, não tô falando que tem que anular o gol, não é isso, gente. Estou falando que o protocolo hoje é bateu na mão do ataque e tem que parar a bola. É um lance difícil. Não sei se chegou a bater na mão de fato, tá? Mas me pareceu muito. Me pareceu muito que bateu. Eu acho que a arbitragem reviu e entendeu que muito provavelmente não, porque houve a revisão ali se a bola entrou ou não no gol, né? E aí eu acho que acabaram vendo esse lance, mas não sei, eu vendo o replay, para mim parece que bate na mão dele, mas é um lance muito difícil mesmo. Repito, eu não tô falando que tem que anular, nem acho que tem. Eu estou falando que foi meio duvidoso ali, tá? Foi meio estranho, tá? Mas só isso. Fortaleza fez valer a sua grande vantagem, venceu mais um jogo. E é isso que eu tava falando. Quando eu falava ontem de Palmeiras, que você tem que fazer uma festa pro seu torcedor, mesmo praticamente classificado, é isso que o Fortaleza fez. O torcedor compareceu na Arena Castelão, fez aquela festa espetacular, né? Colocou mais de 50 mil pessoas, mais de 55 mil pessoas na Arena Castelão. Foi impressionante. Foi impressionante. E aí o clube retribui com isso. Com uma vitória, mais precisava? Não precisava, mas é o presente pro torcedor que vai lá prestigiar, né? É só isso. É só isso. Tá, vamos embora. Para finalizar, Olímpia e Fluminense. O Fluminense venceu o Olímpia mais uma vez. E olha, apesar do placar, o Fluminense passou por maus bocados no jogo, tá? Não correu o risco de ser eliminado, longe disso, mas passou por maus bocados. Teve um momento ali, imediatamente após o gol do Olímpia, que foi uma loucura. O gol do Olímpia foi uma loucura o que aconteceu, né? Uma loucura. Assim, foi qualquer parada o gol do Olímpia, né? O gol do saudoso Zabala, né? Quem tá na marcação ali é o Samuel Xavier. Ele vai tentar cortar a bola, né? Só que o Zabala corta a bola. Ele caminha tranquilamente ali dentro da grande área do Fluminense. Ele chuta. Quem tá na marcação dele imediatamente à frente é o Cano, só para vocês terem uma noção. Como demorou essa recomposição do Fluminense. E ele faz o gol com uma tranquilidade, né? Então, assim, não estou culpando o Cano. O que eu estou falando é, houve um problema ali na recomposição. Você está ganhando o jogo, ok, é importante. O Diniz não gosta de ser retranqueiro, ok, concordo. Mas a questão da recomposição, cara, ali houve uma falha grave, hein? Ali houve, fora tantas outras oportunidades que o Olímpia teve de cabeça. É impressionante, assim. Era sabido que a estratégia, o forte dessa equipe do Olímpia era a bola parada, não, mas era a bola aérea. Cara, e mesmo assim eles ganharam várias disputas individuais, né? É impressionante, cara, como eles têm uma outra pegada, como eles têm um outro comportamento e como tanto o Flamengo quanto o Fluminense falharam na marcação. Desculpa, não tomou o gol, mas o Fluminense falhou várias e várias vezes. Pô, você vai fazer uma crítica ao Fluminense, você não criticou ninguém. Não vou criticar o Flu, aqui fica só esse ponto, tá? Fica só esse ponto, porque, como eu falei, assim, o placar, ele teve uma ajudinha ali, né?
Teve uma ajudinha do Fernando Cardoso também, que é expulso, né? Cara, pô, o cara é grosso pra caraca, hein, meu? Cara grosso, foi expulso, ajudou o Fluminense a meio que, cara, construir a goleada. Porque quando tomou o gol do Zabala, o gol do empate, ficou tenso, cara. O time dentro de campo, você via que o time tava tenso. O time ficou, cara, tava com uma vantagem, sim, extremamente importante, de 3-1. E o time fica tenso, cara. Cara, tem que curtir o jogo. Sabe? Tem coisas que, sim, eu tenho, assim, eu entendo a questão, né? De, poxa, os caras eliminaram o Flamengo, mas você abriu uma vantagem de 3 gols. O Flamengo abriu uma vantagem de 2. Tinha vencido o jogo no Maracanã por 1 e depois fez o gol. Primeiro gol no jogo contra o Olímpia ainda, né? Naquela partida, então abriu uma vantagem de 2 gols. E o Olímpia virou, conseguiu 3, marcar 3. Mas o Fluminense estava com uma vantagem de 3 gols, não de 2 gols. Então, assim, eu até fiquei meio preocupado de, cara, o Olímpia vai fazer mais um. Porque acaba o primeiro tempo, volta o segundo tempo, o time do Fluminense ainda muito nervoso em algumas decisões. Só depois com a expulsão do Cardoso, que aí sim, com um jogador a mais, o Fluminense se recompõe, né, mentalmente, e aí com 2 gols do Cano, bravo guerreiro, artilheiro da Libertadores, o Fluminense constrói a goleada, tá? É só essa crítica que eu faço, é só essa crítica. Cara, assim, do aspecto psicológico. Ah, você perder do Olímpia na bola aérea, fica essa crítica também, porque era a única bola que os caras iam apostar, né? Mas fica essa crítica da bola aérea e fica porque é uma coisa que o Internacional pode explorar, né? Não é muita cara do Internacional. O Ener Valencia não é uma parada de lançar a bola na área e procurar, mas, cara, existe uma fragilidade importante, né? É só isso, chama atenção para isso. Cara, assim, o aspecto anímico, né? O nervosismo. O nervosismo, os erros numas tomadas de decisões. Cara, e tava com uma vantagem de 3-1 no placar agregado. Curiosamente, essa partida terminou 3-1, mas àquela altura tava um placar agregado de 3-1, né? Então, assim, tem um pouquinho de calma. Eu não acho que tem que mudar a postura do time, a identidade do time. O Fernando Diniz gosta de jogar assim, não se retrancar, né? Apostou muito em bolas de transições, mas não foi retranqueiro, não foi um time retranqueiro, né? Os gols do Cano saem em transições muito velozes, mas não foi um time retranqueiro. Não foi um time essencialmente retranqueiro, fechado, vamos fazer um arrolho, né? Fazer cera, não. Foi diferente. O time do Fluminense ele procura a bola, ele procura ter a bola, ele procura ele procura criar situações de jogo. Só que, cara, ali houve um momento que me preocupou. E é um momento relevante, porque agora você vai para uma semifinal, a pressão aumenta. E esse time do Internacional joga como um time uruguaio, joga como um time paraguaio, joga como um time argentino. Não na qualidade de futebol. A qualidade de futebol é muito alta. Eu digo assim, joga como um argentino, como um uruguaio, na questão de se precisar fazer cera, eles vão fazer cera mesmo. Se precisar, cara, se retrancar, eles vão se retrancar mesmo. E eles fazem isso muito bem. E eles fazem isso muito bem. Então, você vai enfrentar um Internacional agora que tem no comando técnico um argentino, e esse time sabe se comportar muito. É um time de alta qualidade técnica, né? Mas sabe se em dados momentos eles jogam o jogo que precisa ser jogado. Precisa fazer cera, a gente vai jogar esse jogo. Precisa se retrancar, a gente vai fazer esse jogo. Precisa agora dar umas espetadas, dar uns contra-ataques, umas transições. Precisa ter a posse de bola, precisa marcar adiantado, eles têm tudo isso. Então perigo, assim, me preocupou só nesse aspecto do psicológico, porque tinha uma vantagem importante no placar. E de repente, cara, assim, o time meio que ficou perdido em campo, né? Ficou meio irreconhecível. É só isso. Fora isso, gente, tem que comemorar mesmo, tá? Foi mais uma vitória importante. Cara, assim, foi mais uma conquista, né? São pequenos passos e nessa de pequenos passos o Fluminense volta a uma semifinal de Libertadores, tá com o time encorpado, tá com o time ajustado, tá com o John Kennedy vivendo um bom momento. Quero deixar destaque também para o Lima.
O Lima teve participação nos 2 gols do Cano, né? Foi muito importante a participação do Lima. Cara, assim, poxa, são nomes que de repente você fala. é, Você espera, por exemplo, mais do Ganso, por exemplo. E o Ganso fez uma partida mais apática. E o Lima, tudo bem, tinha um jogador mais àquela altura, mas você vê que assim, é um time que está encorpado. E é um time que está numa crescente boa. Tá, assim, tá gostoso de ver, tirando os momentos que o Fluminense ficou tenso, né? O time ficou tenso, mas assim, o time jogando tem uma fluidez tão gostosa de ver jogando, né? Quando eles estão, começa o jogo, até o Olímpico, como eu falei, deu uns sustinhos, ganhava na bola aérea, mas o time tava bem, tava tranquilo, tava coeso, tava compacto, tava com uma fluidez muito legal, né? Tá muito, assim, tá muito gostoso de ver esse time do Fluminense jogar, tá encorpado, o time tá ganhando confiança. Essa partida eu acho que, apesar da oscilação, essa oscilação foi importante. Isso vai dar uma injeção de confiança nesses atletas, tá? Eles sabem que é um momento importante do clube, é um momento importante para o torcedor. E assim, é um time recheado de atletas experientes, né? E assim, atletas, eu ia falar de atletas espetaculares, de atletas espetaculares e experientes. O que não é um atleta campeão? O Cano é um baita centroavante, sangue frio. O John Kennedy está numa crescente impressionante. O Ganso eu não preciso nem falar, né? O Ganso funciona muito bem nesse maquinário do Fernando Diniz. A gente tem o John Arias, o André que está vivendo um momento espetacular. O primeiro gol do Fluminense, o gol do John Kennedy, se você procurar os melhores momentos, talvez você não veja, mas o início da jogada sai com o André. O André dá uma limpada de bola ali na saída de bola do Fluminense que, cara, é desconcertante. E aí ele rola a bola pro Keno que encontra o John Kennedy livre, entrando ali em velocidade e um golaço de John Kennedy. Então o André tá vivendo um momento espetacular. O Nino, o Felipe Melo jogando de zagueiro, uma posição diferente, né? Mas eu acho que ali eu acho melhor o Felipe Melo jogar como zagueiro. Pela experiência dele, ele sabe jogar como zagueiro. Ele já está um pouquinho mais lento, então não tem que sair tanto na bola, não precisa sair tanto para o jogo, né? Sair tanto na bola, sair tanto para o jogo. O Fernando Diniz tem essa ideia de ter zagueiros construtores, né? Porque o time tem uma fluidez de movimentação muito legal. Então, não é só o meio-campo que constrói, não é só os pontas que constrói, não é só os atacantes que constroem, não é só o meio-campo que constrói. O zagueiro também constrói. E o Felipe Melo tem a bola longa, cara, assim, uma das melhores do Brasil, né? Então acho que ali na posição de zagueiro ele funciona legal. Ele funciona legal. Às vezes ele erra alguns timings ali, né? Eu acho que é uma questão de adaptação. Ele erra alguns times ali, errou alguns times importantes para o Olímpia ganhar essas disputas aéreas. Mas é um cara diferente. Assim, na questão de. Eu acho que assim, na questão da experiência dele, né? Assim, de ter essa vivência de ser campeão, de ter passado por situações difíceis, não só nos clubes onde ele passou, mas na carreira também, né? Ele é considerado um dos principais vilões da eliminação do Brasil na Copa de 2010, que não foi culpa dele, tá? A expulsão ajudou a condicionar o jogo, mas naquela altura o Brasil já estava perdendo, tá? Então, antes que todo mundo fale, pô, o Felipe Melo é o culpado. Não, ele não é o culpado. Ele é um dos culpados, né? Ele é um dos mais. O povo tem a necessidade de escolher um vilão. E por ter passado por esses momentos muito difíceis, é um cara importante, eu acho. Só que aí eu acho que é a gestão do elenco, né? É a gestão do elenco do Diniz de entender o momento também. Não é um cara que vai jogar os 90 minutos. E não jogou os 90 minutos, né? Então acho que é um cara importante que pode agregar muito, mas que eu acho que, até por algumas falhas, eu acho que, com todo respeito ao Felipe, né? Sou um grande fã do atleta, acho que foi um baita jogador, mas eu acho que a idade está pesando um pouquinho, né? Para você chegar inteiro numa jogada, para você ter a velocidade, a explosão de saltar e para uma disputa de bola. Ele é um atleta muito forte ainda. Ele é um atleta muito forte, mas eu acho que já começa a pesar um pouquinho, né? Começa a pesar um pouquinho. Quando você pega um ataque com atletas igualmente fortes,
de muita velocidade. Você vê que, por exemplo, o Olímpia pegava muitas bolas aéreas na velocidade, né? Eles não ficam parados, eles pegam na velocidade. Então, cruza a bola na área, os caras sempre entram em velocidade, né? Para pegar a defesa desprevenida. E aí você precisa ter um zagueiro veloz, né? Você precisa ter um zagueiro de explosão. E isso pesa um pouquinho, tá? Isso pesa um pouquinho. Poxa, não é demérito. Tá? Com a idade que o Felipe tem, eu acho que pesa um pouquinho. Mas a experiência, né? Tem um Fábio atuando do lado também, que é um cara absolutamente fora de série. É que o Fábio o Fábio ele é um X-Men, né? O Fábio ele é um X-Men. O Felipe tem 40 anos, eu já tô falando aqui, pô, você já sente que ele já não tem tanta aquela mesma explosão, não chega tão inteiro nas jogadas. Cara, o Fábio tem também, pô, dá um desconto, né, pro Felipe Melo, porque também a posição de primeiro volante e a posição de zagueiro são posições que você vai. É muito contato físico, né? É complicado. Mas o reflexo que tem o Fábio é absurdo, né? Por isso que eu tô falando, o Fábio é um X-Men, né? Ele tem 42 anos e o cidadão tem um reflexo que, poxa, é de fazer inveja nos goleiros mais jovens. Você pega um goleiro de base aí, é de fazer inveja para um goleiro de base, né? Garotão, reflexo no auge, né? É impressionante, cara. É impressionante. Uma classificação, para mim, tranquila, mas teve os seus momentos tensos de forma desnecessária. Mas se tem aqui, cara, vários jogadores do Fluminense. O Lelê, por exemplo, é um atleta que sempre entra fazendo uma fumaça. Né? Então, cara, assim, o time tá muito coeso, tá confiante, tá muito entrosado. Eu só acho que precisa ter esse aspecto psicológico, precisa ter um pouquinho mais de calma para momentos decisivos, porque esse é o grande sonho da equipe, isso é declarado, isso é declarado pelo Fernando Diniz e pelo torcedor também. Esse é o grande sonho. Então, para a conquista desse sonho, agora você vai pegar um adversário que, cara, é casca duríssima. Casca duríssima. O Internacional cresceu muito, o Internacional está copeiro. Tá? Vai ser um grande duelo brasileiro. A gente já tem a garantia agora de um brasileiro na final da Libertadores. Um brasileiro está na final. Tá? A Copa Sul-Americana vai ter um lado da chave que vai ter um brasileiro necessariamente. Tá? Vai ter ou o Corinthians ou o Fortaleza. O outro lado, como caiu Botafogo e São Paulo, não vamos ter uma final, não temos a chance de ter uma final 100% brasileira. Tá? Vai ter um equatoriano, a LDU, ou um argentino que é Defensa e Justiça. A Libertadores agora, de um lado, vai ter um brasileiro, como acontece na Sul-Americana, né? Vai ter ou o Flu ou o Inter, e do outro lado, dá para ter o Palmeiras. E eu acho que é um bom momento, né? Eu acho que é um bom momento de a gente ter uma final 100% brasileira. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. O Boca é uma camisa extremamente tradicional, mas, cara, assim, hoje o que é o Palmeiras na Libertadores é uma parada assim. É diferente, cara. É diferente. E você pode ter certeza que a mobilização do Abel Ferreira para esse jogo vai ser, olha, espetacular. Bom, vamos embora. Aqui eu já estou falando demais, senão eu não vou ouvir a coletiva do Dorival. Passar pelas notícias esportivas, tá? Algumas aspas do Fernando Diniz. Esse é um sonho gigante, o maior sonho da torcida do Fluminense. É o troféu que falta ao torcedor tricolor. Temos que assimilar com alegria, com responsabilidade e também com uma dose de humildade muito grande, porque temos um grande adversário na semifinal. Uma decisão totalmente aberta. Depois, se passar, tem o jogo da final. Temos que pensar também no próximo jogo, contra o Fortaleza. Quando chegar a disputa contra o Inter, procurar fazer o nosso melhor, entregar o máximo para que esse sonho do nosso torcedor se torne realidade, tá? Então o torcedor está em polvorosa, está ansioso. Importante encher o Maracanã, né? O Fluminense, quando enche o Maracanã, o time não perde, o time só ganha. Então tem que contar com a mística, né? É aquela velha história. Tem que contar com a superstição. A superstição valeu contra o Corinthians. Eu acho que ali foi a superstição do torcedor. Porque o Corinthians não entrou para fazer cera. O Corinthians entrou para. Não sei o que o Corinthians entrou para fazer naquele jogo. E passou. E passou. Né? Então acho que vale tudo. Vale tudo. O time está jogando bem.
tá coeso, é bem treinado, tem jogadores de muita qualidade, mas a mandinga, né? A superstição tem que ser feita, né? E se você fez a sua superstição, a sua fezinha nesse jogo, como eu falei do Corinthians, o torcedor tem que anotar todos os procedimentos, fazer aquele livrozinho de protocolo, né? Procedimento operacional padrão e repetir, né? Porque agora a superstição tem que valer. Agora vale tudo, né? Vale tudo. Vamos embora. Vamos com o Germán Cano. Algumas palavras do Cano, fez 2 gols. Trabalhamos muito para esse jogo, fizemos o que tínhamos que fazer. Trabalhamos muito. Foi um desgaste muito grande mentalmente e fisicamente. Sabíamos que íamos fazer um jogo muito difícil contra um time e uma torcida que apoia muito. Conseguimos fazer o que o Fernando Diniz pediu e muito feliz de ter passado da próxima fase. Passado para a próxima fase, no caso, né? Tem aqui os números do Cano. Deixa eu pegar aqui. 9 gols, né? 9 gols na Libertadores da América. Artilheiro isolado da competição, né? Impressionante, espetacular, né? Por isso que eu falo, o torcedor tem que fazer a sua fé e a sua superstição, porque tem até o artilheiro da Libertadores no momento, né? Vamos aqui, Fluminense chega a 45 milhões em premiações, uma graninha que vem muito bem a calhar e que vem ajudar os cofres tricolor, né? Que tinha notícia aí, né? De uma possível proposta para o André. Esse tipo de grana, esse Pix, ele ajuda muito, tá? Assegura, cara, assim, pelo menos para o final do ano. Não só para o final do ano, mas para a disputa do Mundial também, se assim conquistar a Libertadores, né? Essa grana ajuda a manter. Sim, não dá para segurar. Não vou ficar aqui segura aí mais um ano. Não dá. Né? Mas até o Mundial, aí dá, né? Com essa graninha, dá para ajudar legal. Vamos com algumas aspas do Dorival. A gente vai ouvir a coletiva do Dorival. O principal ganho dessa equipe foi resgatar a alegria do torcedor. Acho que isso é uma verdade que falou o Dorival, tá? O time resgatou a alegria do torcedor, que ao final do jogo aplaudiu, não vaiou. O torcedor saiu, eu não digo contente, mas o torcedor, eu acho que ele reconheceu o que vem acontecendo nessa equipe do São Paulo atualmente, né? Saímos abatidos, totalmente revoltados, no bom sentido, com o que tem acontecido. Estávamos preparados para chegar à semifinal, respeitando a equipe adversária, mas entendo que trabalhamos muito para isso se tornar realidade. Não foi possível, queríamos dar uma resposta ao nosso torcedor, queríamos muito, de coração. Não houve essa possibilidade, é um sentimento de frustração com o que preparamos para um momento como esse, tá? Assim, a frustração ela é gigante, né? A frustração é gigante, porque, cara, você tá numa disputa, assim, na sua casa, né? Nas suas casas, é muito complicado. Aqui, algumas palavras do Rames Rodrigues, ele assumiu a responsabilidade, né? Vou pegar aqui algumas aspas do Rames. Acho que eu tinha entrado bem. Dei assistência, o cruzamento do gol do Arboleda, qualquer parada, né, do Rames Rodrigues. Você vê quando o atleta é diferente. Assim, reparem no efeito da bola, tá? Do escanteio do Rames Rodrigues. A bola assim, ela pega o efeito e cai direto na cabeça do Arboleda. Isso aí não é, né? O Arboleda não saiu correndo atrás da bola. A bola fez o efeito para cair na cabeça do Arboleda. Isso aqui é jogador de alto nível. Jogador tá fora de forma ainda. Tá? Assim, claramente está fora de forma. Tá? Acho que tinha entrado bem. Dei assistência, mas aconteceu isso da penalidade. Nunca tinha acontecido isso em 32 anos. Assumo a responsabilidade. É minha. Eu poderia ter feito melhor, mas é assim o futebol. Como diz o Dorival em sua coletiva, eu acho que mesmo se fizesse o gol ia ser anulado. Eu acho que a bola bateu nos 2 pés do Rames, tá? Aqui sobre Vojvoda, deixar uma moral pro Fortaleza e algumas aspas do técnico do Leão do Pici. Significa muito para o clube por todo o trabalho e de toda a estrutura do clube. Eu falei com os jogadores, parabenizei jogadores, comissão técnica. Estamos à frente de um trabalho que muitos estão por trás. É um trabalho de muitos anos de responsabilidade. Nos momentos ruins, continuamos acreditando, confiando. Estamos trabalhando e superamos. Nos bons momentos, é manter os pés no chão.
trabalhar com humildade, exigir que temos que continuar crescendo, tá? Não estou aqui para chegar só a essa fase, queremos mais, porque o clube ainda não chegou ao topo. Os jogadores têm que continuar crescendo. Todos temos que melhorar muito. Amanhã é outro dia e temos que continuar para fazer o Fortaleza ainda maior, tá? O Vojvoda chegou em 2021, tá? E aí eu acho que o técnico mais longevo depois do Vojvoda é o Abel Ferreira, chegou em 2020. Esses são os dois treinadores mais longevos do futebol brasileiro. Impressionante, né? Impressionante. Faz história, vamos embora aqui, ó. O jogo, essa partida entre Fortaleza e América quebrou o recorde público dos brasileiros na Sul-Americana. Quase 56 mil pagantes, tá? O Fortaleza superou a marca do São Paulo e tem o maior público da atual edição do torneio. Espetacular, né? O que o torcedor vem fazendo é espetacular. Superando os 52.502 torcedores que assistiram a goleada por 4-0 sobre o Deportivo Maldonado, né? Cara, espetacular. Espetacular. Aqui, ó. Aqui o ranking, né? De pagantes. Então, Fortaleza, cara, que absurdo, né? Quase 56 mil torcedores, cara. É uma marca espetacular. E o Fortaleza tá aqui com a quarta marca também, tá? Assim, avançando na competição, o jogo contra o Corinthians vai ser algo fora de série. Vai passar de 56 mil, hein? O jogo contra o Corinthians vai passar de 56 mil. E aqui, ó. Vou pegar, ó. Tem Fortaleza, tem São Paulo, Fortaleza, São Paulo, Corinthians, São Paulo e Fortaleza, né? Os três estão rivalizando aqui, né? No ranking dos maiores públicos pagantes, tá? E aqui o fator histórico que eu citei, né? O Fortaleza é o primeira equipe nordestina a chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. Então vamos pegar aqui. O Leão do Pici conseguiu o feito após passar pelo América. Com o resultado, o time cearense supera Ceará, Bahia e Sport, que haviam alcançado a fase de quartas de final. Grande feito, espetacular. O resultado de um trabalho de reestruturação que a gente fala todo ano, não só a gente aqui no podcast, mas toda a imprensa esportiva fala todo ano. Todo ano o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, ele participa de programas esportivos para falar sobre o processo, do que foi feito, a profissionalização da estrutura do futebol e uma equipe que, isso não é um demérito, isso é uma realidade, uma equipe que tem muito menos recursos financeiros que os grandes clubes assim, dos principais polos. Se você olhar para o eixo Rio-São Paulo, os times cariocas e paulistas são muito mais ricos. E na questão logística, são privilegiados. O Fortaleza está num polo com menos apelo econômico, então é mais humilde em termos de grana, né? Não adianta a gente ficar de demagogia. É mais humilde em termos de grana e questão logística é um pouquinho mais dificultada. Né? Você pode ter certeza que para muitos jogos da Sul-Americana, o Fortaleza teve que fazer uma escala ou no Rio ou em São Paulo para ir para outro país conseguir uma escala legal. Então você vê que assim é muito complicado, né? E o que é feito com essa equipe, o que eles conseguem fazer no trabalho de gestão do seu elenco, de preparação, de recuperação, é espetacular, tá? É espetacular. Então, te deixo uma moral pro Fortaleza. Vamos embora, que estamos chegando perto de 1 hora. Então, vamos para a coletiva do Dorival. São Paulo UFC, o canal oficial do São Paulo no YouTube. Fica aquele nosso velho convite para você ir lá, se inscrever no canal primeiramente, né? Deixar uma moral para o pessoal que trabalha na TV não só do São Paulo, mas a TV de todos os clubes, tá? Deixar uma curtida no vídeo se você curtir, mas mesmo que você não curtir, eu faço o convite para você curtir mesmo assim, né? Volto a repetir, deixar uma moral para a galera que cria o conteúdo para a TV do clube, tá? É isso, vamos embora. Palavras do Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Num duelo de 180 minutos, obviamente que a última marca que fica são os minutos finais, talvez o tempo final. Mas o que se viu foi um São Paulo que fez os 90 minutos em casa bem, mas que num primeiro jogo talvez tenha faltado algo. No somatório,
aquela primeira partida de fato fez muita diferença para hoje, ou pelo que o time produziu de fato, por ir até para os pênaltis, foi um jogo jogado, foi uma disputa leal, de que no detalhe o São Paulo acabou sendo desclassificado. Boa noite. Boa noite. Não, nós temos consciência que o primeiro jogo, principalmente a primeira etapa, né, da primeira partida, acabou comprometendo o nosso segmento, talvez, na competição. Porém, hoje nós tivemos várias oportunidades para que pudéssemos ampliar o placar. Foi um jogo dentro de uma expectativa grande e de uma ansiedade grande também. Mesmo assim, eu acho que nós tivemos a tranquilidade de colocarmos a bola no chão em muitos momentos. Em alguns outros, uma ansiedade natural. É um fato isso. Já tivemos partidas que criamos muito mais, talvez, do que na partida de hoje. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitas oportunidades onde poderíamos ter definido, né, a sorte da partida sem que levássemos aos pênaltis. Nos pênaltis, infelizmente, o Ramos, que é um cara que bate muito bem, ele acabou escorregando naquele momento. Pelo menos para mim, deu a impressão que ele acabou dando 2 toques na bola. Mas entrou muito bem na partida, estava desempenhando um ótimo papel, assumiu aqui, dentro dos vestiários, essa responsabilidade que é de todos nós. Estava muito triste pelo momento, como todos nós estamos. Mas nós temos que levantar a cabeça e buscarmos aí uma nova condição, porque não podemos parar, ainda que tivéssemos gerado uma ótima expectativa para que pudéssemos permanecer na disputa dessa Copa, que seria muito importante para o clube. Dorival, você... Bom, vamos lá. Ele é perguntado sobre a questão do primeiro jogo, né? Porque a classificação, jogo de mata-mata, são 180 minutos, né? É o jogo da ida e o jogo da volta. E ele é perguntado sobre a questão do jogo da ida, né? E o Dorival reconhece. Ali, especialmente o primeiro tempo, talvez foi onde o São Paulo foi eliminado. E a gente falava sobre isso depois do jogo. Aquele primeiro tempo contra a LDU terminou 2-0 por sorte. Terminou 2-0 por sorte. Porque o São Paulo passou por maus bocados naquele primeiro tempo contra a LDU. Se terminasse 3-0, não seria nenhum absurdo. Não seria nenhum absurdo. Porque a LDU foi para cima para conseguir isso. Acabou conseguindo até fazer um gol. Eu achei até que o time melhorou, legal. Acho importante falar isso. O time melhorou no segundo tempo. Teve uma outra atitude, já um outro comportamento. Por isso que eu falei que dava para ter jogado mais no primeiro tempo. Mas mesmo assim, o gol do Lucas ali foi, cara, um erro da defesa da LDU que eles não repetiram nessa partida contra o São Paulo no Morumbi. Que o Luciano corre o meio-campo inteiro todinho livre. Os caras, ninguém dá um bote, ninguém faz nada. Ele solta a bola pro Lucas, que é um cara diferente. É um cara muito diferente. Pô, aí você pode me perguntar, e cadê o Lucas nesse jogo? Cara, se o Lucas estava no campo inteiro. Assim, o jogo já começa com a LDU dando susto. Acho que a segunda grande oportunidade do jogo foi da LDU também. E quem estava na marcação era o Lucas. Só para você ver que o time estava... eu não digo que o time estava... estava numa outra rotação. O time estava numa outra frequência. O Lucas, ele tá com a mesma frequência em todo jogo. Só que não adianta só um tá jogando em alta rotação, em alta frequência. O Caleri estava muito abaixo, né? O Nestor, para mim, estava muito abaixo. Fez uma partida, cara, assim, pela crescente que ele estava, pelo bom momento, porque assim, jogos difíceis, ele estar atuando bem, fez falta. Como eu falei, eu não vou fazer a crítica ao atleta. Seria injusto. Mas fez falta, porque assim, o que ele fez contra o Corinthians, o que ele fez contra o São Lourenço, ele não conseguiu repetir. Ele não conseguiu repetir uma atuação que fosse, cara, eu diria até decisiva. Que fosse até decisiva do São Paulo, né? E a gente também teve, vamos lá, vai, o Alisson, no meio campo, cara, eu achei que foi um pouco inerte também. O próprio Alisson, o Pablo Maia, achei que foi um pouco inerte o meio-campo. E o ataque estava complicado, porque assim, o Luciano, o Caleri estava fora do jogo, perdeu um gol espetacular. E o Luciano, longe de ser aquele Luciano vibrante,
Aquele, a gente sempre fala aqui, pô, o Luciano precisa jogar, porque ele é um cara diferente, ele é um cara vibrante, ele é um cara que puxa, que assim, ele ajuda a intimidar o adversário, né? Tanto que eu fiz até uma crítica naquele jogo, no primeiro jogo, no jogo da ida contra a LDU, assim, do fato do Luciano não ter começado o jogo. Porque ele é um cara que, meu, ele pode estar mal tecnicamente. Ele pode até estar mal tecnicamente. Mas ele é um cara que sempre. Cara, ele reclama, ele fica no pé da arbitragem, então isso vai irritando o adversário, né? Assim, o adversário vai peitar o árbitro, ele não deixa barato. Acontece alguma coisa no jogo, ele faz uma provocaçãozinha, né? Então o Luciano é um dos caras que melhor faz esse jogo mental. Ele é um dos caras, ele é um dos atletas do São Paulo que mais consegue fazer esse jogo psicológico, essa guerra psicológica, e estando até mal dentro de campo. E nessa partida ele não teve esse componente. Então, assim, você vê que eu tenho aquela sensação que eu abri o podcast falando, assim, em virtude de assim, você ter que fazer uma grande mobilização contra o Corinthians, você tem que fazer uma grande mobilização contra o São Lourenço. Agora você tem que fazer uma grande mobilização contra o São Lourenço, o torcedor fez a sua parte. Mas para os atletas dentro de campo, começa a ficar repetitivo. E aquela injeção de adrenalina já não faz o mesmo efeito. Já começa a pesar. Né? Já não tem aquele fator motivacional que teve contra o Corinthians, que ali foi espetacular. A ambientação, cara, assim, os repórteres dentro de campo, eu sempre falo aqui, às vezes eu ouço em mais de uma transmissão, os repórteres dentro de campo, eles estavam impressionados. E eles já cravavam antes do jogo. O São Paulo vai começar essa partida, assim, não é nem do 220, vai começar dos 330. Nem existe essa voltagem, né? O São Paulo vai começar a mais de 220. E foi tiro e queda, porque a ambientação, o que os repórteres sentiam dentro de campo, era algo absolutamente espetacular. Só que você vai repetindo isso, isso vai ficando repetitivo, né? Então, eu acho que assim, o jogo da ida, voltando para a pergunta, né? Foi uma condicionante. O São Paulo, de repente, eu não acho que seria um absurdo dizer que o São Paulo perdeu essa classificação, foi eliminado naquele primeiro tempo, jogo no Equador, contra a LDU. Que ali foi irreconhecível. Foi um São Paulo absolutamente reconhecível. Legal, ele cita o fator do Rames, né? Aí onde ele cita, né? Acho que a bola bateu nos dois pés, eu acho que sim. Eu vi o replay várias vezes, né? Depois que eu vi a coletiva do Dorival, eu corri para procurar o vídeo. Eu acho que bate sim nos dois pés do Rames, né? Infelizmente. Então, mesmo se ele fizesse, eu acho que ia ser anulado, né? Entende que o time caiu de produção depois do jogo contra o Corinthians? Por que o São Paulo não conseguiu repetir aquele nível de atuação? E você acha que uma eliminação como essa pode, de alguma forma, interferir para a final da Copa do Brasil? Não tem motivo nenhum para que interfira. Nem se tivéssemos tido aqui o resultado positivo, também ele não teria reflexo nenhum em uma partida tão importante para todos nós como serão esses dois jogos da Copa do Brasil. Não vejo que tenha tido uma caída. Nós criamos muitas oportunidades hoje. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Futebol é isso. Infelizmente, quando não se põe para dentro, corre-se o risco. E fomos para a disputa de pênaltis, onde eles foram muito competentes e nós tivemos, infelizmente, uma infelicidade, mas que é de todos nós. Não é especificamente de quem tem errado, não. Porque nós temos que assumir tudo isso e tentarmos entender que não foi uma grande noite. De repente, teremos que nos preparar ainda mais e melhor para que a sequência possa ser promissora. Dorival. Não, assim, o Dorival ele não quer. Eu entendo a resposta do Dorival, mas o São Paulo teve sim uma caída. Né? O São Paulo teve sim. Ele fala assim: não, nas partidas depois a gente teve várias oportunidades, sim. Mas eu digo assim: o comportamento do São Paulo dentro de campo ele é muito variável, né? Ele flutua bastante. Eu me recordo no jogo contra o América, quando o São Paulo faz o gol do empate ali com o Alexandre Pato, você vê que deu meio que uma baqueada. Os atletas, cara, assim, eles começaram a acelerar um pouquinho mais. Eles começaram a entregar um pouquinho mais. Flutua muito, né? Você vê que depois, talvez no momento que, não que o São Paulo estivesse melhor tecnicamente, mas no aspecto comportamental, no aspecto psicológico, talvez onde eles estivessem mais fortalecidos psicologicamente foi quando eles tomaram o gol, né? Só que ali você pode estar bem psicologicamente e mal tecnicamente. O time estava mal tecnicamente, por isso que eu acho que até tomou o segundo gol do América. Mas assim, é um time que
a sensação que eu tenho, não é que ninguém acomodou, não é que que os caras já estão se achando craque, né? O Barolo brinca com isso, né? Influencer São Paulino. Ele brinca às vezes com coisa, os caras já acham que são craque. Cara, não é nem esse o ponto. Eu acho que a sequência de jogos por São Paulo não adianta a gente ficar de demagogia e nem iludir o torcedor. O São Paulo não tem time para jogar 3 competições, gente. Não tem. E a situação da tabela do Campeonato Brasileiro, a situação de tabela, a posição de tabela, não permite que o São Paulo abrisse mão do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo, de fato, não abriu. O São Paulo jogava 3 competições mesmo. A Vera, né? E eu acho que isso pesou. Não é a questão do desgaste físico, porque fisicamente eu acho que deve estar todo mundo bem. Os níveis fisiológicos devem apontar situações bastante... não digo bastante agradáveis, mas bastante assim, ok, para que os caras consigam jogar várias partidas. Você vê, por exemplo, o Beraldo, foi uma surpresa ele começar essa partida, jogou o jogo inteiro, inclusive, porque ele se lesionou, né, no primeiro jogo em Equador, e ficou essa sensação, será que ele joga? Ele se recuperou e jogou. Né? E não foi mal. No primeiro jogo eu acho que ele foi mal, mas não foi mal tecnicamente, né? Então você vê que os departamentos de departamento médico, departamento de fisiologia, tá todo mundo trabalhando a milhão. Mas existe um aspecto mental. E esse aspecto não dá, cara. Não dá. O desgaste mental não tem como você medir. E não tem como você saber o quanto que um atleta precisa para se recuperar. Eu não estou falando nem assim do baque psicológico de uma eliminação. Não é isso. É do baque psicológico de uma sequência de jogos, onde você tem pouquíssimo tempo para descansar. Quando eu digo descansar, assim, ter um momento de lazer com a sua família, com seus amigos, ir para uma festa, né, ir para um churrasco de família, ou simplesmente ir para o cinema com os filhos, que assim, esse tempo, quanto mais competições você joga, esse tempo vai ficando mais escasso, porque você tem que, os caras, obviamente, assim, a gente fala, pô, o cara trabalha em 2 turnos, sei lá, no máximo, só que isso é no CT. Em casa, o cara segue com a rotina. Tem gente que faz academia quando chega em casa. Hein? Eu me recordo, o Vinícius Júnior diz que faz isso. O Ricardo Oliveira, eu me lembro o Hulk. O cara tem o treino no CT, ele volta para casa, ele tem que seguir uma dieta extremamente rigorosa e depois ele tem que treinar. Ele tem que seguir treinando em casa. Ele tem que seguir, cara, fortalecendo a musculatura. Então, assim, a vida do jogador de futebol, ele não acaba, obviamente que para muitos atletas, ela acaba a partir do momento que ele sai do CT. Aí ele vai para festa, ele vai para balada, ele faz o que ele quer. É a vida dele. Mas os atletas que estão se preparando para ser campeão, e eu imagino que o time do São Paulo está se preparando muito para isso, eles estão trabalhando fora do CT, eles estão trabalhando em casa. E isso vai te minando energia, cara. Isso mentalmente vai de, pô, eu não posso comer uma carne com gordura. Pô, eu não posso ir no rodízio de carne e pedir um cupim. Eu não posso ir no rodízio de pizza e comer, sei lá, uma pizza de frango com catupiry. Eu só posso comer a pizza de rúcula. Eu nem posso ir no rodízio de pizza, porque é muita massa, né? E por aí vai. Ah, quero ir no rodízio japonês. Pô, mas é muito arroz, eu não posso comer muito peixe também. E por aí vai. Você vê que é uma vida que ela é extremamente regrada. E isso mentalmente, assim, imagina você. Imagina você se ter uma vida extremamente regrada. Você acorda às 6 da manhã, às 7 você tem que estar pronto para entrar no trabalho, você começa a trabalhar, aí você sai, você só tem 1 hora de almoço, horário contado, hein? Horário contado. Aí você sai, sai às 5 da tarde, tem um período ali de 1 hora para você tomar um café, algum lanche, alguma coisa, porque às 6 você tem que estar na faculdade, começa a aula vai acabar às 11 da noite, e aí você tem que voltar para casa, 1 hora, isso, 1 hora eu tô sendo generoso, hein? A aula acaba às 10 da noite, você tem 1 hora para chegar em casa, você chega às 11 da noite em casa, onde você vai tomar banho, algumas vezes você vai jantar, você vai dormir para mais de meia-noite para acordar às 6 da manhã do dia seguinte, né? É cansativo. Mentalmente isso é desgastante, cara. Mentalmente isso é desgastante. E aí,
a vida de um atleta de altíssimo nível, como eu falei, de atletas que estão compromissados em conquistar coisas grandes. Eles não vão sair, ir pro churrasco, ir pra balada. Vai ter um dia da saideira, isso é normal. Isso é normal. Mas, no geral, a vida do cara é extremamente regrada, né? É óbvio que o pênalti desperdiçado acaba sendo marcante, mas o Rames entra e consegue mudar um pouco o panorama. Ainda existe uma cautela sua com relação à parte física do Rames, porque ele demora 20 minutos para entrar no segundo tempo. E só um detalhe, não querendo ser oportunista, mas o Luciano não cobrar os 5 pênaltis. Óbvio que quem perdeu bateria de qualquer forma, que é o Rames, mas é uma escolha do jogador ou de vocês o Luciano não ter cobrado? Não, ali é o momento. O momento, o Luciano estava muito cansado e ele seria, acho que o 7º batedor. Não teria problemas nenhum. Nós tínhamos 5 ótimos batedores. O Rames errou por uma circunstância. Ele teve um escorregão, apenas isso. Senão, com certeza, ele teria feito o gol. Acabou acontecendo. Nós não temos que penalizá-lo, não. Ao contrário. Serve de lição para todos nós. E eu disse a vocês que coisas boas poderão acontecer no São Paulo. Não? Quem sabe? Nós estamos nos preparando aí para um momento como esse. Dorival. A gente falando da escolha dos batedores, né? E o Rames fez a parte dele. Ele chamou a responsabilidade. E eu tô nessa com o Dorival. Eu acho que ele escorregou mesmo. Foi uma infelicidade. Ele foi com muita sede ao bote, né? Para dar aquela paradinha que é permitida, né? E nessa o pé escorregou um pouco a mais. E aí ele perdeu o equilíbrio. E aí não dava para voltar atrás mais, né? Ali foi um momento que já não dava mais para voltar atrás. Então, não tem muito o que falar, né? E o próprio Rames assumiu a responsabilidade. Assim, atleta grande, né? Atleta com passagem de experiência de futebol mesmo, de vivência de futebol. Cara, assumiu a responsabilidade mesmo. Assim, era um momento que, se o gramado ali estava escorregadio, era uma coisa que ele tinha que ter medido antes de chutar, né? Ele tinha que ter prestado atenção antes de chutar. E é uma responsabilidade dele, mas também não dá para você culpar, né? Acontece, são coisas do jogo, né? Eu acho que não tem que crucificar o cara, não. Ele chamou a responsabilidade e ele bateu relativamente bem em virtude da circunstância de ter escorregado. E, cara, mesmo se tivesse acertado, o gol seria anulado, eu acho. Porque eu acho que a bola bate nos 2 pés dele. André Galvão, SBT. Primeiro eu queria só insistir um pouco nessa questão física do Rames Rodrigues, porque ele chegou ele chegou antes que o Lucas, e a gente vê o Lucas jogando quase todas as partidas, 90 minutos, fisicamente muito bem, e o Rames não tem a mesma participação, né? Não consegue ter a mesma participação. Se você já esperava que ele tivesse, a essa altura, uma condição física um pouquinho melhor para utilizá-lo mais, e sobre a desclassificação, não tem jeito da gente esquecer a primeira partida. E isso tem sido recorrente, né? O São Paulo tem jogado mal como visitante, né? Tem jogado bem como mandante e mal como visitante. Hoje custou a classificação. Serve de alguma forma de lição para a final da Copa do Brasil? Bem, eu acho que é muito relativo essa sua colocação. Na Arena Neoquímica, nós jogamos muito bem o jogo todo e perdemos a partida por 2-1. E tivemos forças para reverter o placar aqui dentro. Fizemos a mesma coisa com o São Lourenço. Não tivemos um bom início, porém não fizemos um jogo ruim e revertemos o quadro aqui dentro. Hoje também tivemos forças, encontramos o nosso gol. Agora, eu nunca toquei nesse assunto, mas vocês não desconhecem o que representa a altitude. E para se jogar com altitude, você tem que ter um algo diferenciado. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, o Guerreiro está 100 dias em Quito e até hoje não conseguiu se adaptar. Então, é para vocês verem que não é para qualquer um. Somos seres humanos e a equipe sentiu, na primeira etapa sentiu, até que buscasse uma adaptação no jogo, nós demoramos e eles se aproveitaram de tudo isso. Mas hoje nós tivemos muitas oportunidades, não foram apenas uma ou outra aí citadas, nós tivemos várias chances de podermos ampliar o placar. Com relação a outra, desculpa, o Rames, o Lucas, cada um tem suas individualidades. O Lucas estava treinado para qualquer situação, ele já estava pronto. O Rames teve um tempo maior de um clube para o outro. Naturalmente que você não treina como seria o necessário. Ele está fazendo um processo de readaptação, está evoluindo, está melhorando e vai ser um jogador importante. A partir do momento que seja totalmente em condições, eu não tenho dúvidas que ele será um jogador que nos ajudará muito aí. Dorival. Bom,
Vamos finalizar o coletivo do Dorival, porque a gente já estourou muito tempo, que falando demais na primeira pergunta, né? Ele fala da questão do primeiro jogo, mais uma vez, ele cita o fator da altitude, né? Ele falou que o Guerreiro, por exemplo, está 100 dias lá e não se adaptou ainda, né? Ainda está se adaptando, para ressaltar o quanto é complicado essa questão da altitude, e o time levou tempo para se adaptar. Levou um tempo para se adaptar. Aí, cara, assim, eu vou, com todo respeito ao Dorival, a gente sabe que a altitude é difícil, mas é uma questão da preparação dele. É questão da preparação dele, do como ele preparou o time para começar o jogo, né? É óbvio que pesa psicologicamente, né? Você puxa o ar, não vem. Mas vários atletas conhecem o que é jogar na altitude. Eles não estão adaptados, mas eles sabem o que é jogar na altitude, e o Dorival também sabe. Então ali se pesa, eu concordo que pesa. Mas para você ter um comportamento tático mais, não digo nem um comportamento arrojado, hein? Mais conservador, como fez o Internacional contra o Bolívar. Sofreu um bocado? Sofreu, mas teve um comportamento absolutamente conservador. Eles não quiseram ser nem um pouco arrojados. Ah, vamos sair para o jogo, vamos marcar adiantado. Não. A gente precisa economizar força, a gente precisa economizar energia. Porque o começo do jogo é onde os caras vão buscar a velocidade máxima, né? Vão tentar pressionar o máximo que dá para tirar a maior vantagem da altitude. Então ali eu acho que ok, eu volto a repetir, eu acho que pesa. E é uma condicionante importante, mas né, se ele coloca agora isso como um fator relevante, aí eu acho que foi um erro da preparação dele. Acho que foi um erro da preparação dele, de escolher de repente os atletas que estavam se sentindo melhor para aquela situação de jogo, onde a altitude ela é muito relevante. Agora, sobre a questão do James Rodrigues, cara, assim, ele tá muito fora de forma ainda, na minha opinião, tá? Tá muito fora de forma. Eu não sei, ele chegou até antes do Lucas. O Dorival cita que cada um se comporta de uma forma diferente. Eu concordo com ele. Acho que o Departamento Médico do São Paulo tá tendo toda a cautela com a preparação do James, porque é um atleta caro. E é um atleta que vai ficar no São Paulo, é diferente do Lucas que sai no final. Não que porque o Lucas vai sair no final do ano, os caras estão cagando para a preparação. Não é isso, né? O Lucas, fisicamente, ele sempre foi muito privilegiado. Ele é um atleta muito diferente fisicamente, né? O James nunca foi um atleta de força física, né? De ir para o combate, de ir para a trombada, para o jogo de corpo. O Lucas sempre foi, né? Um jogador de muita velocidade, que quebra as linhas, que vai para o jogo de corpo mesmo. Então é muito diferente a preparação, né? Tá levando um tempo, eu acho que tá levando mais tempo do que eu imaginava. Tá levando mais tempo do que eu imaginava essa preparação do James. Vamos ver, cara, assim, vamos ficar na torcida para que ele consiga se condicionar e jogar um pouquinho a mais. Porque ele é um atleta tecnicamente diferenciado. O gol sai numa cobrança de escanteio dele, que é uma cobrança magistral, de um atleta que é diferente. Isso não tem dúvida, mas esse atleta precisa estar em campo. Porque o Lucas jogou várias vezes sozinho nessa partida. Ele estava correndo. Primeiro que ele estava muito bem marcado. Quando não estava marcado, ele não tinha com quem tabelar. O time estava lento, né? Então ele precisa de um atleta como o James, que vai ter a visão de jogo, que vai colocar a bola numa situação de jogo onde ele vai ter uma liberdade para jogar. Mas quanto tempo vai levar, não dá para saber, né? Não dá para saber porque ele ainda segue atuando pouco e nesses pouquíssimos minutos que ele atua, fica evidente que ele está muito fora de forma ainda. Tecnicamente é um cara diferente, mas ele está muito fora de forma ainda, né? Talvez leve aí, cara. Não sei se vai dar tempo dele estar bem mesmo pro jogo, no final contra o Flamengo, final da Copa do Brasil, mas ali eu acho que ele já vai conseguir atuar um pouquinho mais, né? Eu acho que vai estar um pouquinho melhor, mas não bem mesmo para jogar o jogo inteiro. Eu acho que não vai ter condições. É isso, gente. Eu vou finalizar o podcast de hoje. Pedir desculpas que a gente passou um pouquinho. Somos um pocão do tempo, tá? Eu queria até trazer mais algumas notícias esportivas, mas eu já antecipei que ia ser difícil hoje. Hoje a gente ia passar um pouquinho do tempo, então nem trouxe outras notícias esportivas, mas a gente traz amanhã. Amanhã a gente tem um pouquinho mais de tempo, então amanhã a gente terá um podcast mais calmo, traz outras notícias esportivas, tá? Fica mais um brasileiro pelo caminho. A gente lamenta. Mais 2 brasileiros avançam, o Fluminense avança na Libertadores, o Fortaleza avança
na Sul-Americana, né? Vai encarar o Corinthians. E é isso, tá? E é isso. Por hoje encerramos. Agradeço demais você que nos acompanhou até, que resistiu até aqui, o Highlander que resistiu até aqui. Peço para deixar uma moral. Valeu, um forte abraço. Ótima sexta-feira para todo mundo. Juízo, vai com calma, né? Aquela velha história, né? Encerro, muito obrigado e até amanhã. Tchau.